My dear friends and colleagues, Caros amigos e colegas, sejam bem-vindos ao 15º Serão Anual da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. Este serão está sendo transmitido do Centro de Conferências de Salt Lake City, Utah, para outras organizações e divisões em todo o mundo. Somos muito gratos de tê-los hoje. Meu nome é Virginia Isaacson, eu sou presidente internacional da Sociedade de Direito J. Reuben Clark e estarei dirigindo este programa da noite. Temos aqui alguns outros membros que estão participando conosco essa noite. Temos o privilégio de ter conosco o Elder Dale Rowland, que está presidindo este serão, presidente Kevin J. Worthen, presidente da Brigham Young University, e estão conosco essa noite. Somos tão gratos por todo o seu apoio firme que sempre foi prestado a nós. Além disso, também aqui conosco, no púlpito, temos na audiência líderes não apenas da Sociedade Jurídica J. Reuben Clark, mas também líderes e membros do grupo de ex-alunos da BYU, da Sociedade de Gerenciamento e também da Sociedade de Assuntos Políticos. Outros líderes comunitários e eclesiásticos estão conosco. Não temos tempo para reconhecer a todos, mas reconhecemos as suas contribuições para a nossa sociedade de direito e para a nossa profissão. Também expressamos gratidão para todos os serviços da igreja que estão possibilitando este evento hoje à noite. Queremos agradecer especificamente o comitê deste serão. Também, mais importante que tudo, queremos reconhecer tantos de vocês que têm eventos planejados em suas próprias localidades com relação a esta transmissão. Somos gratos por tudo que fazem em suas próprias divisões para promover o nosso trabalho. No mês que vem, teremos a conferência anual na Filadélfia, nos dias 16 a 18 de fevereiro. Teremos o privilégio de escutar palestrantes maravilhosos nessa conferência. Há muitas conferências de direito em todo o mundo, mas em nenhuma outra sentimos o espírito e escutamos os testemunhos de conselheiros legais da igreja. Existe um amor e uma amizade dentro desta sociedade que vai muito além da nossa associação profissional. Encorajo a todos os alunos de direito que se juntem a nós. Existem sessões apenas para vocês. Se vocês não se matricularam até agora, não deixem de matricular-se online. O prazo termina no dia 25 de janeiro, então realmente motivo vocês a fazê-lo logo. Sou muito grata pela oportunidade que esta sociedade me dá para crescer e crescer. A missão desta sociedade diz o seguinte: afirmamos a força dada à prática do direito através da convicção religiosa pessoal de advogados. Nos esforçamos através do serviço público da excelência profissional para promover a justiça e a virtude fundamentadas no exercício da lei. Tenho conhecido muitas pessoas maravilhosas e sei que podemos ser um bom advogado, servir na igreja e ser um bom pai ou mãe. Essa sociedade também nos dá a oportunidade de servir a pessoas carentes em suas comunidades. Também podemos ser mentores e ajudar a outros novos advogados. Nós continuamos crescendo e seguindo adiante. Desde o nosso último serão, tivemos 2 conferências na Inglaterra e no México, além de outras conferências regionais no Canadá, no oeste da África e na Australásia. Nossas divisões internacionais são exemplos maravilhosos de serviço. Divisões em todo o mundo também contribuem com seminários para a liberdade religiosa. Considero um privilégio pessoal poder servir nesta sociedade de direito, porque sei quanto eu ganho com essa associação. Nessa noite, não apenas nos reunimos para reconhecer atos significativos de serviço, mas também para ouvir palavras de inspiração conforme seguimos adiante no nosso trabalho. Nosso programa seguirá conforme o seguinte: Daniel Dias, o presidente da divisão da Escola de Direito S.J. Quinney. Ele nos dará a primeira oração. Depois, Rebecca Ann Gabler e Jessie Houghton, alunas da Escola de Direito J. Reuben Clark, nos agraciarão com o número musical Jesus, a Alegria dos Homens. E prosseguiremos até esse ponto.
Our Heavenly Father, we are so grateful for this opportunity to gather tonight, both here and across the world, in the name of law, service, and brotherhood. We are so grateful for this great and strong society, for allowing us to be able to use our talents and skills so that we can serve the lives of others. We are so grateful for Sister Renlund and for those who will be receiving awards tonight. No, two. We're grateful for their service and pray that they can be blessed and their No, families no for all one's they talking. do for us. Do you mean a jog? We are also grateful, Father, Well, to we're be trying, able but to there's listen none and of to the things learn will come tonight, on. and we pray that Thy Spirit will be with us so that we can open our hearts and our minds No, so that we can at least the both light listen won't come and on learn. any of them. We pray for the conviction and the desire to Give me the- improve ourselves. And I to can't continue hear to what the reach prayer is out saying. to those who may be in need. Not on this one. of our Vocês conseguem ouvir a service. oração? We pray, Father, that Nós we can oramos, continue to Pai, be para que excellent examples of possamos ser service excelentes exemplos de and continue to serviço, strive for excellence in all we do. vamos We fazer pray bem for para success in our efforts. No, I'm just and we hearing say you. this in the name of sucesso nas Jesus esforços Christ. e Amen. fazer isso em Jesus Cristo. Amém. Não está gravando nada, então? Hã? Tá funcionando. Mas- eu não tô nem ouvindo. Eu escuto, O né? botão estava apagado quando eu olhei agora no final. Mas no começo tava ligado, mas ele falou que tava escutando. Aqui o meu fala no source. Ele falou que tá escutando quem? Agora você tem o source. Mas você não consegue ligar Agora ainda? tá. Não tô ligando. Ele falou no source. Não tô ligando nada. Tá no source. Voltou. Eu escuto, você escuta, né? Ele tá falando com a gente aqui. Ele tá? Tá. Agora tô escutando. Thank you. That was beautiful. Obrigada, foi muito lindo. Agora eu gostaria de convidar Mary Holland para juntar-se aqui a nós. It is my pleasure to thank Mary Hoagland for her many years Tenho of o privilégio de service. agradecer a Mary Hoagland, reconhecê-la pelos seus muitos anos de serviço. Ela começou na Escola de Direito em 94, o mesmo ano que eu entrei, como meu primeiro ano na escola. Eu mal podia imaginar que trabalharíamos tão próximos por tantos anos. Dean Hoagland aposentou-se recentemente e somos muito gratos por seus 15 anos de serviço a essa sociedade. Ela é responsável por ter iniciado e organizado este serão, que começou em 2003. Ela serviu em quase todos os comitês e conselhos desta sociedade. Já a vi ficar acordada até muitas horas tarde da noite preparando os programas, como o de hoje. Nós vamos ter muita saudade dela.
em termos do que ela conseguia fazer para a nossa sociedade. Nós todos o amamos, ela era uma grande amiga. Ela não vai para nenhum outro lugar, ela vai continuar ajudando como membro no comitê consultivo. Gostaria também de apresentar a ela um pequeno símbolo da nossa gratidão. Tem sido um enorme privilégio trabalhar com membros e líderes tão dedicados e especiais dessa sociedade nos anos que eu servi na BYU. Muito obrigada. O programa prosseguirá da seguinte forma. Primeiro ouviremos the J. Reuben Clark Law Society Distinguished Public Service Award to Senator Harry Reid. Senator Reid has recently retired from serving in the United States Senate, and we are pleased to honor him this evening for all of his service over the years to our country. Gordon Smith, Dean of BYU Law School, will present the J. Reuben Clark Law Society's Exemplary Leadership Award to Ruth Libert Renlund. Then Elder Ralph. Depois disso, Elder Ralph 70 diária e um antigo colega da Sister Relland vai também falar para nós. Nós estamos muito honrados com a sua presença esta noite como palestrante. Depois da Sister Relland, Stephen West, presidente da Sociedade de Direito de Reuben Clark, nos dará a última oração. Agradecemos a todos aqueles e convidamos para que se juntem a nós numa recepção depois do serão. Meus queridos amigos, é uma honra para mim, única, em nome dessa sociedade, de apresentar essa premiação pelo serviço público ao senador Reid. Tem sido o meu privilégio de conhecer e trabalhar com o senador Reid pelos últimos 20 anos. Não temos tempo suficiente para falar sobre esse homem grandioso e, como vocês sabem, o senador Reid não precisa de uma apresentação. Advogado de cidade, governador de Nevada, 2 vezes trabalhou no Congresso, 2 vezes senador federal e, pelos últimos 12 anos, o líder do Partido Democrata no Senado, incluindo 8 anos como líder nesse grupo. Isso não é um resumê completo de seu serviço. Como um dos oficiais públicos mais conhecidos da nossa nação, ele também foi um dos que teve mais influência entre as pessoas. E, com certeza, ele é um poder entre os outros. Eu acho que é justo dizer que algo que pode-se dizer dele é que ele é uma flor que nunca murchará. O senador Reid não precisa de apresentação. Então, quero falar para vocês o que muitos não sabem. Quero compartilhar de minha própria experiência, que eu sei que o irmão Harry Reid é um devoto e membro da igreja. Durante todos esses anos em seu serviço no governo, ele tem sido uma fonte constante de sabedoria em vários itens importantes para a igreja. Mesmo hoje, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos querem agradecer ao irmão Reid por tudo que ele fez. Por conhecê-lo bem e por ter trabalhado ao seu lado em várias ocasiões com relação à igreja, sempre me impressionou como em conferências de estacas, quando as pessoas me perguntam se o irmão Reid é realmente um membro da igreja, e eu respondo com muito gosto que o senador Reid não é apenas um membro da igreja, mas um membro muito, muito bom. E de uma maneira muito real, ele demonstra o espírito pioneiro que tanto gostamos e reverenciamos.
Ele serviu numa pequena cidade em Nevada, cresceu numa casa onde não havia encanamento interno. Quando ele era criança, ele, mesmo não sendo membro da igreja, tinha muitos amigos que eram membros da igreja e até frequentava o seminário. Quando ele conheceu sua querida esposa, o seu professor de seminário foi quem oficiou o seu casamento. Enquanto estava na faculdade, ele se uniu à igreja. Juntos, esse casal tiveram 5 filhos. Todos os seus filhos serviram missão e foram selados no templo, e todos frequentaram a BYU. Sim, o irmão Harry Reid é um grandioso membro da igreja. Durante seus 12 anos servindo no Senado Federal, ele conduziu vários projetos que ajudou a igreja. Ele ajudou a aprovar, ele ajudou a igreja com construções e mesmo com o centro da BYU em Jerusalém. Também ajudando com o processo de vistos para os nossos missionários. Sempre que era preciso, o senador Reid estava lá para ajudar. Mas o irmão Reid não limitou o seu serviço à igreja somente no Senado. Ele e sua esposa sempre estão na capela no domingo. O seu chamado, ele cumpre com o seu chamado de mestre familiar. E Michael Levitt, que também é senador, compartilhou comigo uma história de um dia recebeu uma ligação do senador Reid e depois de perguntar quantas pessoas trabalhavam no seu departamento, o senador Reid perguntou ao senador Levitt se entre todas aquelas milhares de pessoas que trabalhavam com ele, se ele podia encontrar alguém para o senador Reid ensinar. O senador Levitt respondeu que sim. O senador Reid é um grande missionário. Ele deu uma cópia do livro de Mórmon a um colega do Partido Democrata e foi uma parte essencial no processo do ensinamento desse senador. Quando esse senador se tornou um membro da igreja, o irmão Reid foi quem fez o seu batismo e esteve com ele quando ele recebeu suas investiduras no templo. Amigos, esse é o senador Reid que muitos não conhecem, mas é bem conhecido por nós que tiveram a oportunidade de estar ao seu lado durante esses anos. Alguns anos atrás, enquanto discursava na BYU, o senador Reid falou de uma pergunta que recebe muito dos membros da igreja. Pois as pessoas lhe perguntam, como pode você ser um membro da igreja e um membro do Partido Democrata? E ele respondeu que ele é um democrata porque ele é um mórmon, e não apesar de ser um mórmon. Meus queridos irmãos e irmãs, independente do partido que uma pessoa favoreça, partido político, nós devemos lembrar desse ensinamento ao vivermos nossa vida. Então, nessa ocasião, nosso querido amigo, senador Harry Reid, quero dizer que nós sentiremos sua falta no serviço público, mas somos gratos que você continuará sendo o irmão Reid, nosso querido amigo e companheiro no trabalho do Senhor. É uma honra e um privilégio lhe apresentar essa honra especial da Sociedade J. Reuben Clark. Muito obrigado.
Se eu, por um momento, posso usar aqui as minhas palavras pessoais por um minuto. Eu estava surpreso, muito feliz, e vendo esse grupo e ver alguém que fez uma grande diferença na minha vida. Eu e Len nos filiamos à igreja e voltamos diretamente para a universidade em George Washington para estudar direito. Nós éramos novos na igreja e nós estávamos numa grande ala, uma excelente ala, e uma das pessoas que eu acabei conhecendo bem quando estudava direito fez uma grande influência na minha vida de uma maneira que talvez não seja importante para outras pessoas, mas para mim fez uma grande diferença. É o Byron Fisher e a sua querida esposa Joan. Eu o segui durante toda a sua carreira. Ele terminou a faculdade de Direito, voltou para cá, foi um dos políticos aqui dentro do estado, e o John foi a Miss América por muitos anos, mas deixa eu contar a história sobre ele. Nós nos tornamos parceiros. Nós dois queríamos ser uns advogados e estávamos nos preparando para entrar no auditório para fazer a nossa apresentação. E ele me pegou e falou, será que a gente pode ficar só por um segundo? Claro. Eu quero fazer uma oração antes de fazer a minha apresentação. E nós tivemos uma oração, ele fez a oração. E eu nunca esquecerei aquela oração. Para mim foi muito importante, porque estabeleceu um padrão para mim, como membro da igreja. Deveria fazer tudo o que eu devo fazer, como exemplificado por vocês, deve ser guiado pelo Espírito. Então, muito obrigado por estar aqui hoje à noite. E ele é republicano. O Elder Wickman, tem sido um grande prazer poder conhecê-lo. Você é um homem bom, mas muitas pessoas não o conhecem como eles deveriam. Nós temos aqui um homem que nós vemos que ele é tão grande, ele é tão exemplificante como um advogado deve. Nós devemos entender sobre esse homem. Ele é um homem heróico. Ele não serviu no Vietnã por uma rodada, mas 2 rodadas. Recebeu uma medalha roxa, que significa que ele foi atingido, acidentou-se em batalhas. Tem uma medalha que ele recebeu também. É o homem que terminou o seu serviço militar, foi para a Universidade de Stanford, provavelmente a melhor faculdade de Direito do país inteiro, se formou com honra, foi para Latham & Watkins, uma das maiores firmas de direito, e hoje ele é participou de uma das maiores firmas de direitos do mundo inteiro. E ele saiu muito bem nesse local. E a igreja sempre terceirizou o seu trabalho de direito. E a igreja começou a crescer muito, o trabalho de direito começou a ficar muito mais complexo. E eles decidiram de abrir um escritório de direito. E o Elder Wickman foi quem começou esse trabalho. E é incrível o que ele fez até agora. Então, eu posso passar o dia inteiro falando sobre esse homem bom. Ele continua a trabalhar com a igreja no departamento de direito, mas não sabemos parte disso. Antes de ser um advogado e estudar direito, ele serviu esse país da melhor maneira possível, colocando a sua vida em perigo. Então, muito obrigado. A Universidade de Direito da BYU. Eu não fiz direito lá. Mas o meu filho Roy, que está aqui conosco, está sentado conosco aqui, ele se formou em Direito na BYU. O meu outro
O meu genro se formou em Direito na BYU. Eu tenho 5 filhos. 4 deles são advogados. A minha filha é casada com um advogado. Os meus 4 filhos são advogados. E o marido dela se formou em Direito na BYU. Então, nós temos bastante advogados na família. Mas quando eu estudei Direito, quando voltamos para Washington, como membro da representante da casa, eu tinha ouvido falar do Rex Lee, esse incrivelmente inteligente advogado legal. O estado de Nevada o contratava para lidar com os problemas que existiam. Então, quando eu fui para Washington, ele estava fazendo o trabalho de secretário-geral dos Estados Unidos. E é um grande trabalho para um direito. E eu me lembro que a primeira reunião que eu fui na escola dominical, e quem estava ensinando na escola dominical era um homem. Eu não quero diminuir o Rex e a sua família de qualquer maneira, mas eu achei que ele era um fazendeiro. Ele tinha um sotaque, parecia que ele era meio caipira, mas ele era o Rex Lee, esse excelente advogado, brilhante. Ninguém até hoje foi melhor que ele no circuito americano de direito. Eu era o seu mestre familiar por muito tempo, e eu e um dos meus filhos visitava o Rex todos os meses, às vezes mais frequente do que uma vez por mês. Excelente família. Eu gostava de todo mundo na família, com exceção do cachorro deles. Nossa, eles tinham um chihuahua, parecia um rato, que só ficava latindo, não aguentava aquele cachorro. Mas eu acabei conhecendo aquela família e o Michael, que hoje é um dos meus colegas até no dia 3 de janeiro, e o meu filho Josh, esses dois são melhores amigos. Continuam falando, inclusive, um com o outro até hoje. Ele gostaria de falar para as pessoas que quando vieram a nos visitar o nosso filho Josh, e eu acabei prendendo o Josh na garagem, eu não queria deixar. Não sei se era verdade, mas foi uma boa história. O Mike sempre diz isso. Então, o primeiro reitor da Escola de Direito foi o Rex Lee, um grande legado que ele criou. Então, eu estou muito feliz em ter esse prêmio. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a Escola de Direito J. Reuben Clark. Quando nós entramos na igreja, entramos para a igreja em Logan, nós estamos a entender o que estava acontecendo, e me lembro como se fosse ontem. J. Reuben Clark vindo até o púlpito, no tabernáculo, e ele tinha um instrumento que o ajudou a chegar até o púlpito. Ele chegou até o púlpito e ele disse: todo mundo escute a mim. Ele disse: eu me lembro frequentemente da grande luta de peso pesado mundial que ocorreu em Mississippi entre o John L. Sullivan e o Mickey Curran. Foi uma luta sensacional, o peso pesado pelo título mundial. E no início do round número 76, é assim que eles lutavam naquela época. E o Brent acabou sendo nocauteado quando ele decidiu acabar caindo no começo do round 76. Um dos comentadores falou, o Kareem falou assim, ele estava desnorteado, mas ainda estava na luta. Então, gente, a minha bengala, eu estou desnorteado, mas eu ainda estou na luta. Muito obrigado. Muito obrigado, Elder Wickman e Senador Reed. Foi divertido ouvi-los. E ainda bem que você falou sobre Rex Lee. E eu nunca ouvi descreverem ele como um fazendeiro. Eu cresci numa fazenda em Wisconsin
e voltei hoje de uma viagem que fizemos para a Índia, e uma das pessoas que estavam conosco nessa viagem disse que ele achou que o reitor da escola de direito seria alguém mais carismático. Então, se eu estiver exagerando um pouco, é porque me ensinaram uma lição hoje. Eu gosto muito dessa sociedade. Desde da data que eu me tornei o reitor da Faculdade de Direito, eu tive o prazer de me conhecer com muitos de vocês, desde Miami, Washington DC, Raleigh, Nova York, até Boise, Phoenix, Denver, Salt Lake City e em várias cidades entre esses lugares. Também tive a oportunidade de ir na conferência regional no Canadá e foi uma bênção poder estar lá com o Ginny e seu marido e com todos aqueles que participaram da conferência, e espero poder conhecer a muitos de vocês pelo mundo. Esse serão tem um lugar muito especial no meu coração, porque ao viajar pelo país e visitar membros da nossa sociedade, muitos de vocês estão assistindo-nos hoje por meio da transmissão de conferência. Além da conferência que teremos na Filadélfia, a nossa sociedade costuma trazer pessoas de outros lugares aqui para que possamos aprender um com o outro e aprender das convicções religiosas de nós advogados. Aqui podemos testemunhar exemplos do crescimento e a influência que essa sociedade tem, que foi fundada em 1987 e agora está em vários lugares do mundo. É meu prazer hoje entregar a premiação de 2017 a Rutland Renland. E vamos ouvir uma apresentação mais detalhada sobre ela, mas quero falar um pouco sobre a sua contribuição de liderança aqui em Utah. Depois de servir por pouco tempo como promotora geral em Utah, a irmã Renland começou a praticar advocacia privada. Trabalhou na companhia de advocacia Olson. Também foi a presidente de advogados de Utah. Ela foi membro do Comitê da Corte Suprema de Utah e foi reconhecida por seu serviço entre advogados e promotores e juízes. Esse comitê lida com reclamações a respeito de juízes, então é uma responsabilidade muito grande. Além disso, a irmã Renland serviu em vários comitês e juntas como direito trabalhista em Utah. Ano passado, a irmã Renland falou às mulheres da BYU de direito, advogadas, e ela deu testemunho do valor do seu diploma em direito. E é um prazer poder ouvi-la essa noite. Irmã Renland, em nome de mais de 14 mil advogados e membros dessa sociedade, eu peguei a premiação errada, desculpa. Mary, desculpa. Em nome de mais de 14 mil membros e advogados e estudantes dessa sociedade, nós lhe entregamos a premiação de 2017 pelo seu serviço de liderança. É fácil apresentar Ruth Renland. É difícil ser breve sobre isso, mas eu vou tentar. Eu era um parceiro com direito por muitos anos e ouvir dela hoje será uma bênção. Parte do currículo dela pode ser encontrado por aqueles curiosos numa busca pelo Google. Ela é a segunda de seus filhos. Marilyn Arn e Nola Libert são seus pais. Se formou na Universidade de Utah, num certificado de professora, e deu aula de inglês e debate na escola secundária South.
Ela acabou conhecendo um excelente estudante de medicina que acabou levando para estudar medicina em Johns Hopkins, no Baltimore. Foi lá que ela começou a criar a sua filha, Ashley, que foi diagnosticada e tomaram conta dela baseado no câncer. Mas ainda assim decidiu ajudar o seu marido a estudar medicina e, ao mesmo tempo, ser bispo de uma das alas locais. Ela acabou se formando em 1986. Ela não era somente uma estudante passiva, e tentando lidar com as várias tarefas, acabou se tornando um membro ilustre da escola, recebendo um dos prêmios da escola, reconhecendo o grande trabalho que ela fez para a escola. Eles acabaram voltando para Utah e por 3 anos ela acabou se estudando como advogada assistente, promotora assistente do estado de Utah. Ela é inteligente, bem preparada, sempre pronta e impressionante. Em 1999, ela acabou trabalhando comigo em direito e foi importante em se tornar a firma de direito onde nós acabamos nos tornando a firma que somos hoje. O trabalho dela foi realmente de grande influência com seus clientes, parceiros e a sua profissão, lidando com os advogados de corte. É muito importante. Ruth acaba trazendo a ordem para qualquer tipo de caos. Ela sempre foi civil, tem conhecimento cultural, criativa, inteligente e divertida. Os seus talentos são conhecidos onde quer que foi. O reitor Smith acabou mostrando parte do que ela recebe. Eu acho que, espero que entendam que ela nunca foi uma pessoa de posição. As pessoas queriam que ela liderasse porque ela liderava de uma maneira de compaixão, de maneira educada, de maneira direta, sempre com a mão na massa, onde acabava sempre resolvendo o problema, nunca buscando glória, somente resolvendo o que era necessário. Ela não mantém rancor, ela não é brava, ela trabalha com os adversários quando necessário. Acho que eu nunca ouvi uma palavra ruim dos lábios dela, e agora é o meu prazer dar o púlpito para a Sister Ryland. Muito obrigada. Irmãos e irmãs, senhores e senhoras, é maravilhoso estar com vocês hoje. Eu parabenizo o senador Reid e o seu prêmio que ele recebeu pelo seu trabalho. Não é fácil lidar com o trabalho público e fazê-lo como o senador Reid fez por tanto tempo. É muito difícil, rouba a nossa privacidade e torna-se cada vez mais desafiador no nosso país. E acho que todos nós agradecemos a dedicação dele ao nosso país, aos seus valores democráticos e à lei. Eu também sou grata pela honra que ele me dá hoje, que vocês me dão. É maravilhoso estar com todos aqui. Sou grata especialmente pelo Ravi, pela essa apresentação tão generosa. Ele foi um mentor para mim e agora um amigo para toda a vida. Trabalhamos juntos numa prática de serviços litigiosos e ele veio a ser o presidente da missão San Juan, em Porto Rico. Não apenas fomos parceiros, como vocês sabem, em 2009, meu marido foi chamado para ser da liderança e fomos para a África e também para ilhas no Oceano Índico. Quando
a notícia foi anunciada do chamado do meu marido, eu comecei a apresentar o meu marido para que eles pudessem ter também o conselho dele. E depois, muitos meus colegas não membros sabiam que eu estava deixando a prática do direito e consideravam muito nobre da minha parte que eu iria acompanhar o meu marido para a África, parando a minha carreira naquele momento. E eles apenas me desejavam sorte. Nós fizemos as malas, deixamos Salt Lake City e eu admito que eu imagino que eu logo, poucos anos depois, estaria de volta ao direito. Quando chegamos em Joanesburgo, na África do Sul, a primeira vez na minha vida adulta que eu não estava empregada. Não quero dizer com isso que eu não estava ocupada. Eu tinha a oportunidade de viajar com meu marido pela área onde ele servia, ensinando aos membros, aos missionários e descobrindo onde poderia descobrir os serviços que necessitávamos para a nossa vida e também trabalhando em projetos especiais para a presidência diária. Levei uns 6 meses para entender o que aconteceu à minha vida. Para descrever, eu tenho que dizer que era como estar no serviço de proteção a testemunhas. As pessoas em casa não sabiam onde eu estava exatamente. E segundo, as pessoas na África não sabiam que eu tinha um passado. Terceiro, eu tinha um novo nome. Eu usava na justiça o meu nome de solteiro e na África eu era Sister Renland. Nós tínhamos que passar por arame farpado e portões para áreas onde nós estaríamos protegidos. E, no final, eu achei que nós estávamos com um disfarce por usar aquelas plaquetas missionárias e tudo mais. Então, o que mais vocês chamariam ou não o serviço de proteção a testemunhas? Eu sei que muitas pessoas que eu conheci na África não podiam entender que eu tinha largado mão de um trabalho que me pagava tão bem para servir na igreja. Muitas vezes me perguntavam, o que você está fazendo aqui? Com níveis de desemprego tão altos em todo lugar, você pode entender essa pergunta vindo deles. Uma pessoa me perguntou, fez essa pergunta na televisão nacional, na República Nacional do Congo. Uma pessoa de serviços públicos me fez conhecer ou encontrar com um repórter e ele me entrevistou em francês. O jornalista começou a fazer perguntas ao meu marido, que ele respondeu muito bem. O que essa igreja está fazendo na República Nacional do Congo? O que a sua igreja, em que ela acredita? Por que a sua igreja não constrói hospitais e escolas e hospitais? Porque você é um cardiologista porque você deixou a sua profissão. E para mim, me perguntava, você é uma advogada, por que você abandonou sua carreira para acompanhar o seu marido para a República Nacional do Congo? E eu respondia que, apesar de o meu trabalho como advogada era muito importante, não havia nada mais importante do que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o repórter respondeu, aleluia. Nossos 5 anos na África foram cheios de aventuras e de grande agradecimento pelas coisas que temos aqui e que muitas vezes nós não damos o devido valor, a eletricidade e tantos outros confortos. A justiça, a lei, muitos países na África têm sistemas onde a Constituição é um documento que é simplesmente desrespeitado. E o povo sofre. O nosso período na África foi muito rico e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias tem crescido rapidamente e se estabelecido e sido bem respeitada. Foi muito fácil amar aquele povo tão diversificado que mora lá. Quando retornamos a Salt Lake City, eu queria voltar para o serviço de direito, mas eu não. Apesar disso, eu
Mas eu não voltei. Apesar disso, eu acho que eu nunca deixarei de ser uma advogada. Descobri que nenhuma experiência ou educação é desperdiçada. O Senhor usa tudo o que aprendemos para levar adiante o seu trabalho. Hoje, quero falar sobre lições que aprendi na minha vida através do direito. Primeiro, um pouquinho sobre a advogada, Ruth. Desculpa, o advogado que era o meu pai, muitos talvez se lembrem dele. Eu nunca pratiquei o direito com ele, mas a minha impressão de advogados foi muito moldada pelo meu pai. Ele era do Canadá e nunca se formou no ginásio, no secundário. Mas ele queria muito frequentar a faculdade Brigham Young, mas ele não conseguia um trabalho em Provo. Então, ele e minha mãe foram para Salt Lake City e entrou para a Universidade de Utah porque ele não conseguiu passar no seu exame de francês. No Canadá, isso era exigido, mas onde ele morava não tinha essa possibilidade. Então, ele não conseguiu completar o seu trabalho de faculdade, porque a escola de direito exigia que ele frequentasse a escola de direito antes de se formar. Antigamente, eram um pouco diferentes os procedimentos para frequentar uma escola de direito. Então, ele se tornou um paralegal. E eu assisti o meu pai, eu vi o meu primeiro depoimento com ele. Nós fomos de carro juntos de Vernon, em Utah, onde eu vi pela primeira vez um depoimento e eu sentei lá atrás e eu absorvi aquilo com tanto prazer. Depois, na mesa de jantar, eu perguntei a ele sobre os depoimentos e sobre a sua preparação no tribunal. E eu perguntei, eu tive um pai, um líder do sacerdócio, eu estava interessada no direito, ele, apesar disso, me desencorajou a frequentar a escola de direito. Ele tinha uma opinião não muito boa sobre advogadas. Mas, muitos anos depois, quando eu estava pensando novamente no assunto, ele viu que eu tinha realmente o desejo. Então, ele passou a me encorajar e me ajudou financeiramente. Meu pai era um homem muito prático, com um senso de praticidade muito interessante na vida e no direito. Ele me ensinou muitas lições que ele mesmo praticava. Primeira, aprenda a discordar sem desrespeitar. Muitos advogados discutem entre si e, por definição, isso é um desacordo. Mas uma boa prática da advocacia é para promover a causa do nosso cliente. E eu me lembro de ver meu pai em ação, andando pela rua, ou no tribunal, ou sendo na igreja, e advogados que estavam do outro lado dele. Ele os cumprimentava com carinho, com respeito, e ele dizia, eles são meus amigos, amigos com opiniões diferentes, ele dizia. Ele me dizia que, na prática do direito, temos que aprender a discordar sem ser desrespeitosos e aprender a ouvir a opinião dos outros. Eu podia ver isso no meu pai, que ele fazia isso, ele trabalhava com seus amigos. Ele também era muito eficaz na sua prática, porque os outros advogados sabiam que, com meu pai, eles não tinham que discordar de coisas sem consequência. E eles sabiam que poderiam ter um amigo no meu pai. Na prática, sabemos que não é sempre fácil discordar e ser agradável, e os clientes muitas vezes não entendem como os advogados podem estarem em lados opostos numa audiência e depois sentarem-se juntos com alegria, com prazer para desfrutarem de um almoço. Aqueles que buscam um advogado agressivo, eu dizia, eu não sou, ele dizia, não, eu não sou seu advogado, se é isso que você quer. Porque ele queria sempre ser agradável com os outros advogados. E a minha vida foi moldada por isso. Quando
quando o raciocínio claro prevalece, ele é muito mais importante do que a autopromoção. Isso faz com que a prática do direito seja muito mais prazerosa e fazer a vida ser mais agradável. Quando você é um advogado, você sabe, você nunca terá amigos demais. Isso tem sido uma grande lição de vida. Muitas vezes interagimos com pessoas que discordam conosco. Às vezes moram na mesma casa. É muito útil quando podemos dizer: eu estou vendo que não vamos concordar nesse assunto, mas tudo bem. Eu ainda gosto de você e respeito a sua opinião. E espero que você possa estender a mesma cortesia a mim. A habilidade de ter uma conversa, uma discussão com alguém que discorda de você está se tornando cada vez mais rara. As pessoas gritam e usam de nomes depreciativos. A nossa convicção religiosa totalmente condena essa prática, aquilo que chamamos de a regra de ouro. Portanto, todas as coisas, aquilo que quereis que vos façam a vós, fazei vós a outros, pois esta é a lei e os profetas. É possível tratar alguém bem, ser gentil e ainda assim discordar. De fato, é a nossa obrigação como discípulos de Jesus Cristo. A lição de vida número 2, quando você estiver num buraco, pare de cavar. O meu pai repetidamente falava, lembre-se da primeira regra de buracos. Ele cresceu numa fazenda e ele aprendeu cedo que se você está num buraco, você nunca vai sair se continuar cavando. Essa lei também se aplica à lei da vida. É difícil confessar um erro ao seu cliente, ou um engano, ou um erro numa posição legal com outro advogado, mas qualquer outra alternativa vai ser pior. A nossa integridade depende da nossa habilidade de dizer: desculpa, eu estou errado, eu fiz um erro, eu lamento muito. Não sei porque é tão difícil, mas é difícil. Minha experiência me mostra que quando eu fazia um erro ou uma injustiça e a pessoa se sentia injustiçada, a pessoa, a partir daí, confiava mais em mim, se eu tivesse essa atitude. Quando um advogado tenta cobrir os seus problemas e tenta consertar, é pior. Eu me lembro de uma situação na minha carreira que alguém se apresentou como advogado, mas não tinha o entendimento básico de princípios legais. E, para piorar ainda, ele era meu chefe no escritório que eu trabalhava em Utah. Ele tinha sido um gerente de campanha para eleger o promotor-geral. O nome dele estava lá para todos verem. Ele tinha um status. E eu não era a única a notar a deficiência profissional dele. O escritório todo estava suspeitando disso, estava em alvoroço com isso. E foi pior ainda ter política no escritório e política na política. E um dia, foi chamado o oficial do tribunal que pertencia ao grupo desse homem. Depois disso, tornou-se público que esse homem estava usando o nome de um colega de outro estado que praticava direito em outro estado. E, claro, foram contra ele pelo uso indevido e ele foi proibido, completamente expulso como advogado. E ele disse que ele não passou no exame da OAB, do equivalente nos Estados Unidos. Que pena que ele não entendeu a primeira lei dos buracos. Na vida, e como na justiça, nós esquecemos essa regra. A questão que o C.S. Lewis, o escritor cristão famoso, explicou da seguinte forma: alguns tentam unificar o inferno e o céu, em vez de escolher um ou outro. E Lewis continua: muitos de nós pensamos que ajustar ou refinar vai, de alguma maneira, tornar o mal em bem. Eu acredito que isso é um desastre. Nós não podemos
viver num mundo onde todas as injustiças estão num círculo onde todos vão, portanto, gradualmente e finalmente se encontrar no centro. E ele continua: eu não acho que as estradas do mal, aqueles que traçam a estrada do mal, o mal não pode ser desfeito. O mal pode ser desfeito, mas não pode desenvolver-se em bem. O mal ou a magia ou que cerca esse mal tem que ser modificada. Isso quer dizer arrependimento. Acreditar que temos que nos arrepender e humilhar-se diante de Deus e perguntar com sinceridade de coração que Ele o perdoe. E agora, se você acredita em todas essas coisas, vejam que você a pratique. Então, daí eu concluo dizendo que Deus também acredita na primeira regra dos buracos. E a lição número 3, você só tem uma reputação a proteger. Essa lição é muito importante em uma declaração. Quando eu tive meu primeiro emprego como advogado, meu pai me disse: você terá uma chance que nunca mais terá de criar uma reputação como advogada, ou sempre esteja preparada e siga as regras. E foi tudo. Foi os fundamentos da reputação. Meu pai sabia do que estava falando, porque ele tinha a reputação de trabalhar, de estar sempre preparado e de seguir as regras. Aprendi isso como uma ironia quando meu pai estava deixando a prática do direito e passou a ser uma autoridade geral da igreja. Eu sei, muitas vezes ele lidava com casos ligados à má prática médica, e esses advogados foram muito rápidos em me dizer que meu pai estava sempre preparado e que eles confiavam nele porque ele seguiria as regras. E por causa disso ele era durão. Ao praticar o direito, não demorou muito tempo para saber a reputação que um deles tinha entre os seus colegas. Leva apenas alguns momentos para se destruir uma boa reputação, mas uma vida inteira para construir uma boa reputação. Trabalhe árduo, esteja preparado e siga as regras, sempre. Eu posso ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo: portanto, tenham isso em seu coração, que vós fareis as coisas que eu vos ensinar e mandar. Quando tiverem suas mentes, quando temos nossas mentes e nossos corações como discípulos de Jesus Cristo, nós naturalmente construiremos esse caráter e essa reputação acompanhará. A segunda parte dessa terceira lição, que você só tem uma reputação, se refere à nossa reputação como advogados e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Elas devem ser apenas uma e a mesma. Não devemos ser uma pessoa em casa e outra pessoa no trabalho e outra ainda na igreja. Nós só temos uma reputação. E as palavras sábias do Dumbledore, do Harry Potter, diz que é nossas escolhas que mostram quem realmente somos, muito mais do que nossas habilidades. Precisamos escolher ter as nossas ações refletidas nas nossas crenças. As nossas convicções religiosas trazem força ao direito, mas também a nossos lares, a comunidade e a nossa igreja. Chamamos isso de integridade. Somos todos familiares com a história de Jó no Velho Testamento. E no final ele disse: até eu morrer, eu não removerei minha integridade de mim. Não me afastarei de minha integridade. É outra maneira de dizer aquilo que meu pai me ensinou. Você só tem uma reputação. Ao refletir sobre essas 3 lições, eu me sinto profundamente grata pelo meu pai ter me ensinado esses princípios. Foram importantes para toda a minha vida e também para o meu exercício do direito, porque um dia todos pararemos de ser advogados, mas continuaremos com a nossa vida.
Eu sou grata por ter recebido essa educação legal que me deu na minha vida uma sabedoria que eu talvez não tivesse de outra maneira. Mas, como eu falei, aquele repórter no Congo, a minha vida como advogada era importante, mas nada era mais importante do que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu me juntei a ele ao clamar, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Pai Celestial, ao concluirmos este serão, nós queremos dar-te graças por tua misericórdia. Somos gratos por termos sido alçados e inspirados essa noite. Somos gratos por podermos estar juntos e sermos colegas de direito por todo o mundo. Somos gratos pela educação e pela oportunidade que temos de ajudar a vida dos outros. Sabemos que passamos por oportunidades que não merecemos e somos gratos por aqueles que prepararam o caminho para nós. Oramos para que nós também possamos ajudar a outros por meio de nosso exemplo, de nossa amizade e a força que recebemos por meio de nossas convicções religiosas. Rogamos que possamos partir com determinação e convicção, para que assim possamos levantar aqueles que precisam de ajuda e apoio. E oramos por isso em nome de Jesus Cristo. Amém.